Olá, sou Elô Samboy, filho da Dona Conceição, neto do seu Paulinho e da Dona Francisca. Sou arteiro, nascido em Goiânia, formado no Cerrado. Tenho graduação em Artes Visuais pela Federal de Goiânia e atualmente eu estou fazendo pós-graduação na ECA USP. Também faço parte do coletivo de performance Grupo Empresa, um coletivo que se dedica a práticas do corpo e tendo o corpo como principal alcance a cultura e também receptor de qualquer elemento ou situações do mundo, né? A gente trabalha tanto com o corpo como seus produtos, né? O suor, o sangue, o cabelo, tudo isso faz parte do imaginário do Grupo Empresa. Estou aqui para falar um pouco da minha produção individual através do Sesc Convida e vamos lá apresentar alguns trabalhos. O primeiro trabalho é o Desvio para o Branco. Desvio para o Branco consiste numa proposta, numa intervenção realizada no ano de 2013. Essa intervenção ela é uma espécie de procedimento, ela pode ser refeita a qualquer momento. Em 2013, teve a notícia da apreensão de um helicóptero com quase meia tonelada de pasta base de cocaína. O caso ficou conhecido como o helicóptero do Perrella, né, porque tinha essa ligação com o político. E nessa época esse tipo de notícia ainda causava um certo incômodo, né? Parece que notícias assim viram algo do cotidiano. Mas na época essa notícia provocou bastante incômodo, né? Logo que eu vi, eu queria fazer algo falando sobre. E o que consistiu esse trabalho, né? Consistia em aproveitar dessa sensação, esse desconforto social que vinha a partir dessa notícia, para, a partir desse desconforto, inserir um outro elemento de discussão. Então, era um trabalho que precisava ser realizado rápido para aproveitar esse momento. Tive a ideia de fazer um tablete semelhante a um tablete de cocaína, formado com gesso. No seu interior tinha uma gravata. Fiz 14 tabletes desse e fui até a Assembleia Legislativa de Goiânia, né? Um órgão público. Foi na cidade de Goiânia, porque era a cidade que eu morava na época. Fiz esses tabletes e deixei em frente à Assembleia Legislativa, né? Esperando que fosse achado e, de certa forma, gerasse alguma notícia na mídia. E foi assim que aconteceu. Depois que eu joguei o tablete, ele foi encontrado pela polícia e noticiado como apreensão real de material ilícito. Algumas poucas mídias noticiaram, eu acho que logo o material foi identificado como sendo falso, mas isso não virou notícia. E o trabalho atuava nesse campo. Ele foi realizado acho que 14 dias depois da primeira notícia do helicóptero do Perrella. De certa forma, ele tinha essa intenção de se misturar com essa notícia geral, né, e pôr um elemento novo nessa discussão, né, a presença de material ilícito relacionado com instituições ou pessoas seguras públicas, né. E quando eu apresento esse trabalho, eu tento criar uma linha de narrativa. É um trabalho que, quando eu apresento, lógico que não é o trabalho em si, né, o que eu entendo que seja o trabalho foi provocar essa notícia falsa. Então o trabalho ele acontecia nesse ato de jogar os tabletes
na rua, ele sendo encontrado pela polícia, essa sensação de encontrar esse material em frente à Assembleia, essa notícia sendo publicada e as pessoas lendo, tendo contato com essa notícia, né? Todo esse imaginário eu entendo que seja o trabalho. O restante eu entendo como memória dessa ação, como um registro. E como eu disse no começo, eu entendo ela muito como um procedimento, né? Tendo alguma notícia, algo grave, que tenha uma certa adesão na vida cotidiana das pessoas, né? Que seja discutido bastante publicamente, encontrando um elemento que dialogue com esse debate social, sendo possível provocar essas pequenas intervenções, gerando um outro elemento que dialogue com esse imaginário que é criado a partir de situações vinculadas na mídia. Então o trabalho acontece um pouco nisso, como um procedimento, como algo a ser realizado. Quando eu apresento ele, eu apresento uma memória dessa situação. É uma narrativa de como o trabalho foi realizado e fica como possibilidade de ser feito por mim a partir de uma nova notícia ou por qualquer outra pessoa, né? A apresentação dele é feita nessa ordem, né? Bastante descritivo. É um vídeo com o registro da fabricação de um tablete de gesso com a gravata dentro. Depois 6 fotografias, né, do momento em que esses tabletes foram jogados na rua. Depois um segundo vídeo com uma matéria de jornal, tendo a descrição do jornalista, né, falando do acontecimento, e do policial que encontrou esse material na rua. Depois vem um jornal impresso com uma notícia e 4 imagens, logo em seguida, 4 imagens de sites que noticiaram o ocorrido na internet. No chão é jogado alguns tabletes, semelhante aos que foram jogados na rua. Os 14 tabletes da droga foram levados para análise no Instituto de Criminalística. A polícia acredita que a substância seja cocaína. A droga foi encontrada pelos policiais bem aqui, em frente à Assembleia Legislativa. A PM já tem uma hipótese do que pode ter ocorrido. Temos aí um trabalho dioturnamente na Assembleia Legislativa, a Polícia Militar, de 24 horas. Nesse período aí é feito rondas ostensivas com cerca de 1 a 2 policiais aí fazendo a ronda externa, a segurança externa da Assembleia Legislativa. E hoje, aproximadamente 6 horas da manhã, eu juntamente com o soldado Fernando, nós deparamos aí com esse material aí espalhado em via pública, rente ao meio-fio da calçada da Assembleia Legislativa. É a primeira vez que o sargento se depara com esse tipo de ocorrência. No meu tempo de trabalho eu nunca vi situação parecida, nem idêntica a essa, é a primeira vez. Seguindo com esses trabalhos que têm alguma relação com a mídia, trabalho Notícias Populares. Não gosto muito de usar a palavra série, porque eu entendo ele como um trabalho que está em constante estado de transformação, né? Eu posso fazer ele a qualquer momento, seguindo a mesma estrutura do primeiro que foi realizado, ou a partir da ideia inicial, disparar novas questões, mas com um gesto próximo, né? Entendo que não seja uma série, mas algo em construção, em processo. Nas Notícias Populares, ele consiste em apropriar de jornais, jornal impresso em si, e retirar todos os textos presentes nesse jornal e reapresentar, deixando apenas uma imagem. Então, forma um conjunto de relações ali entre o jornal, o texto ausente e uma imagem restante que se entende que o texto ausente falava alguma coisa daquela imagem, né? Quando eu estou trabalhando com notícias populares, eu não penso o jornal como um material. Eu entendo que eu estou trabalhando com toda a questão, toda a carga simbólica, tudo aquilo que significa
o jornal na sociedade, né? Principalmente partindo do ponto que o jornal é uma espécie de diário dos acontecimentos da nossa sociedade. Não é só uma via de notícias, mas é um documento, né? Porém, ele é um documento com uma série de pautas, uma série de curadorias. Ele é um documento sujeito a um conjunto curatorial, que pode vir a partir de questões econômicas, né? Porque, afinal de contas, o jornal em si é uma empresa, e vários outros fatores que podem influenciar na forma que essa narrativa ela nos chega. E eu entendo que eu estou trabalhando com essas questões e não com o papel em si ou com a folha. Para mim o que interessa é toda a carga de significados que podem ser trabalhadas ou construídas a partir do jornal, né? Mesmo pensando que o jornal impresso é algo que está em constante desuso, né? Ele ainda carrega como símbolo tudo o que passa por esse crivo de notícias, né? Eu entendo que eu estou trabalhando com todas essas questões relativas ao jornal, né? Não somente com as características visuais ou formais do que seja um jornal. Esse trabalho ele surgiu em 2012. Na época estava começando as manifestações, que depois iam ser chamadas manifestações de 2013, mas estavam começando ali em 2012. Em Goiânia teve o Fora Marconi, que eu tive a oportunidade de ir. E depois, ao comprar o jornal, eu pude perceber que tinha algumas diferenças entre o que eu tinha visto e o que estava sendo narrado, né? Questões subjetivas, mas coisas práticas da manifestação, né? Quando eu comprei o jornal para ler a notícia, eu tive também um incômodo parecido que eu tive quando eu fui fazer o desvio para o branco, que é um trabalho posterior, Notícias Populares, e queria fazer um trabalho com isso. A ideia que veio foi retirar todo aquele texto. Eu não queria colocar nenhum outro elemento sobre aquele jornal, nenhuma nova matéria, não queria colocar tinta ou alguma outra informação sobre aquela. Isso fazia parte da construção do trabalho, não acrescentar elementos e de certa forma, possibilitar que esse espaço, que ia ficar vazado, né, fosse fonte para a construção de uma outra narrativa a partir da imagem restante. E assim foi feito o primeiro trabalho, que são 3 páginas de jornal, em que o Marconi acena para ele mesmo. O restante do jornal estava vazado e assim deu início ao Notícias Populares. Então eu comecei a fazer esse trabalho pensando em alguns critérios para escolher qual imagem que ficaria, que tipo de imagem que se relacionaria com esses espaços vazados, né? Eu tenho principalmente interesse por 2 tipos de imagens que são bastante vinculadas, que qualquer pessoa que olhe possa construir uma narrativa a partir dessa imagem, né? Então você tem um jornal ali, que é essa espécie de diário, e junto com ele tem todo o imaginário, uma construção que pode ser narrada novamente a partir do ponto de vista da pessoa que está vendo, né? Desde fábulas, narrativas fantasiosas ou até novos pontos que partam de acontecimentos reais. Um outro tipo de imagem que interessa bastante nesse trabalho são imagens que não têm nenhum um grande apelo, que são imagens que têm esse momento de ocupar a mídia e depois são totalmente esquecidas. E a partir disso criar um estado de limbo, né? Quem encontra esse material praticamente não vai conseguir saber de que notícia se tratava, de onde vem aquela imagem, e a partir daí ter que construir um outro tipo de relação com o trabalho. E esse jogo me interessou bastante, né? É um trabalho que ele parte de uma necessidade de participação do espectador, mas não uma participação física, mas uma participação do seu conhecimento do que acontece, né? Das suas informações ali. Ele precisa colocar a sua narrativa naquele ponto, né? A partir desses espaços e dessas ausências de texto. Por aí. Uma outra questão presente nesse trabalho vem a partir do título, né? Esse título ele vem a partir de uma música do
dos Racionais. Notícias Populares era um jornal de São Paulo que ficou conhecido por trazer notícias fantasiosas, né? Esse jornal foi uma espécie de disparador para esse tipo de notícia, né? E eu acredito que todas essas questões acabam sendo disparadores para o trabalho, né? Um desdobramento que teve, por exemplo, do Notícias Populares é o trabalho Minuto de Silêncio. Todos os jornais do Notícias Populares, eles são sem título, geralmente apresentam sem título Notícias Populares, né? Eles não têm uma identidade específica, mas são apresentados separados ou em conjunto. Mas, no caso do Minuto de Silêncio, é um trabalho que se desprende apenas pelo título, né? Ele acontece no título também. O procedimento dele é idêntico ao do Notícias Populares, porém, ele ganha essa autonomia a partir do título, né? Ele é feito a partir da notícia do assassinato da Marielle Franco. Ele acontece a partir dessa sensação de desejo de fazer algo e, ao mesmo tempo, de impotência, né? E eu entendo que isso acontece um pouco nesse título, né? Minuto de Silêncio. É um minuto vago, é um minuto qualquer, é um minuto pode estar em qualquer tempo, no passado, no presente ou no futuro, que pode remeter a vários tipos de silêncio, né? Esse minuto de silêncio geralmente é usado como reverência, mas a Marielle, por ser quem era, pode disparar outras referências de silêncio, né? Mulher negra, homossexual, que lutava por um lugar de fala, né? E o assassinato dela em si é um processo de silenciamento. O que se fala dela ainda, né? Que silêncio é esse que ainda ronda esse caso, né? Qual é a falta de solução que ainda carrega nesse caso? A quem interessa esse silêncio, né? Então é um trabalho que remete a essas questões, né? Tanto é um momento de reverência, de respeito à pessoa que ela foi e que continuará sendo, né? Pelo seu trabalho. Também fala desse silêncio do desejo daqueles que querem falar, né? Como se o instante em que Marielle se foi pairasse neste minuto de silêncio e com vários vazios preenchessem milhares de vozes. O que mais é história? Tantas palavras e nenhuma, arranhando a garganta, ameaçando os dentes, neblinas à vista. As várias faces do silêncio, a face em branco, a face o tempo, as balas. Mas esse engasgo, esse minuto de silêncio árduo, aguarda que um grito preso gera milhões. O trabalho Sal de Cura é um outro trabalho que também, apesar de ter alguns materiais bastante específicos, eu me atenho mais à natureza simbólica desses elementos do que a sua questão física, né? O que me interessa também, mas ela é decorrente de algumas questões que me chegam primeiro, né? E a visualidade ela surge a partir do manuseio das questões que são apontadas pelo material. Nesse trabalho são 3 elementos principais, né? O sal grosso, a carne e cápsulas de munição. Tendo o sal como um elemento central, e o trabalho acontece a partir de uma relação simbólica da ação do sal nesses 2 elementos, né?
o sal que por osmose ele acaba conservando a carne e pelo mesmo efeito químico ele acaba corroendo essa munição. É uma situação metafórica, né, aí, né? O sal de cura pode remeter também a questões ancestrais, tem essa ideia do sal como um elemento de cura, mas também é um trabalho construído a partir de relações metafóricas desses três materiais. Um quarto material nesse trabalho seria a ação do tempo, né? Esse efeito do sal ele acontece apenas com a ação do tempo. Isso ficou mais evidente para mim. Eu montei esse trabalho 2 vezes, de 2 formas diferentes, né? A primeira sobre uma maca, ele foi apresentado e no final da exposição o trabalho era destruído. Isso não interessava para mim, porque a questão, essa ideia de uma relação de algo que está em decomposição e que luta para não se decompor, ela não terminava com a exposição. E aí eu fiz uma segunda montagem desse trabalho, que seria feita a partir de alguns vidros. E aí quem se coloca na frente do trabalho pode ver essa relação do tempo, do sal agindo sobre esses 2 elementos, né? É um trabalho que surge a partir de uma história em que eu chego em casa no ano de 2014, eu chego em casa e minha mãe fala que um conhecido de infância tinha sido morto a tiros por engano. Essa imagem ficou um tempo na minha cabeça, né? Eu não queria transformar essa história num trabalho, porque era uma história evidentemente bem maior do que qualquer construção que eu conseguiria fazer, mas posteriormente essa vontade de querer reverter de certa forma essa violência que é comum a uma certa classe social, a um certo tipo físico de pessoas, né? E eu queria trazer essa questão que evidentemente está presente no trabalho, que se trata de uma relação de vida e morte, e de uma tentativa de cura, e de uma tentativa de lutar contra questões tanto que são da condição humana, como questões decorrentes de estruturas sociais, né? Essa relação simbólica que está presente na produção, ela continua em outro trabalho que chama Da Cabeça às Costas. Esse trabalho ele é apresentado em vídeo, mas ele resulta também num objeto. Esse objeto é construído com couro e meu cabelo. Eu tranço o meu cabelo junto com... São duas tiras de couro e 2 mechas de cabelo. E essas 2 mechas eu construo um chicote com o cabelo ainda na minha cabeça. Então esse chicote fica preso na minha cabeça. Depois corto esse chicote e vira esse instrumento. É um trabalho que parte de um desejo de ambiguidade, de falar de uma situação de ambiguidade, né, a partir dessa relação tanto do cabelo como elemento de identidade, um elemento de resistência, como também um elemento que é um dos pontos de identificação que remete a toda uma história de violência contra pessoas negras. Então, esse elemento de identificação se dá principalmente pela cor da pele, mas também se dá a partir das tradições e também se dá através do cabelo, por exemplo. Então, construo esse elemento, né, que é um elemento historicamente usado tanto para violência, para agressão sobre corpos negros, com o termo usado anteriormente era para educar. Então eu faço esse elemento, e esse elemento sai da minha cabeça como um elemento de ambiguidade, né? Uma pessoa negra fazendo esse chicote. Porém, agora esse chicote ele tem
um elemento de agressão como um elemento de resistência, né? Tanto de uma ação como uma reação, tanto de um elemento de luta contra um elemento de opressão. É um trabalho que, de início, ele atua nesses dois campos, né? Seguindo com a questão do cabelo, falando do Estão Sendo Tecidos, que é um trabalho também em vídeo. Nele, a minha mãe, Maria Conceição, ela trança meu cabelo, e no momento que ela vai trançando o meu cabelo, ela vai contando histórias da infância dela. Eu fazia você igual a minha mãe fazia. Eu sentava no chão e a gente sentava no chão sentava na cadeira. Trançava o cabelo todo dia sentada. O ponto de partida dessa conversa é como ela tratava do cabelo na infância, e a partir disso vão sendo disparadas outras histórias. São histórias que, ao serem narradas, elas acabam falando de toda uma formação de uma região que ela transcende a ideia da relação pessoal mãe e filho. Apesar de ser uma situação bastante íntima e pessoal, o que me interessava no trabalho era como relações que se dão no espaço íntimo, elas podem dizer bastante de toda uma estrutura social, né? De toda uma região em si, ou de toda uma cultura. E o trabalho ele se dá nessa instância. São tanto histórias que denunciam bastante situações, como ela fala que na infância, isso anos 50, anos 60, era comum ainda conviver com pessoas que trabalhavam em situações análogas à escravidão, como era comum ter pessoas que ainda se identificavam como pessoas escravas ainda, que na fala dela, que eram pessoas que ao fim da escravidão não tiveram para onde ir e continuaram trabalhando na fazenda. É claro que a partir dessas informações é possível entender como foi lento a chegada da abolição da escravatura, por exemplo, no Centro-Oeste. Eu convivi com os escravos deles. Muitos assim já eram furiados, outros não quis sair da fazenda e ficou trabalhando lá até morrer. Mas trabalhava, salariados, outros não eram. Trabalhava por causa da comida, né? E essas histórias vão sendo narradas, tem outras histórias que falam de relações pessoais ou de relações sociais que se davam na época, como a forma de usar o cabelo, a própria ideia de trança não era bem vista no interior, que denunciava quem trabalhava na lavoura ou não, as dificuldades de trabalho no interior, na fazenda, ou as relações de confiança, são todas histórias narradas, né? Para mim, a derradeira plantação que eu trabalhei, que eu não gostei, foi o tal de café. Para mim, o café é o último. Porque você bate no pé de café, enche de couro o pano, e eu tenho medo demais. Eu quase morri no meio da plantação de café. Deus me livre. Eu tinha 16, 17 anos quando eu trabalhei no pé de café. Ao final, eu termino de trançar meu cabelo, eu faço um ritual, esse ritual ele é dividido em partes do vídeo, né? Ela vai narrando e essas outras cenas vão entrando no meio das cenas dela trançando meu cabelo, onde eu vou para a paisagem do interior, faço um buraco, enterro o cabelo ainda na cabeça, invertendo a posição, fico de ponta cabeça, gerando uma imagem metafórica também, fazendo alguma referência a raízes, né? E também construindo uma relação de tramas, né? De coisas que são construídas a partir do fazer, a partir das mãos e a partir das narrativas. O trabalho ele se dá nesse tempo de algo que
está sendo, que acontece no tempo, né? Então estão sendo tecidos algo que acontece no ato de se manter, no ato de realizar, e traz toda essa ideia de coisas que se tecem nesses gestos, né? E aprendi, sabe? Tinha vontade de aprender. Muitos lugares as mulheres não estudavam, não. Para cozinhar não precisava de estudo. Para cuidar de filhos não precisava de estudo. Já aprendia com a mãe em casa. Comida para mim, comida demais. Fazer comida para 50, 60 pessoas, também tem 100, comida demais. Na roça come, porque o serviço é muito pesado. Quando a gente não pega no peso, a gente não tem tanta fome, mas quando você trabalha naquilo lá, a fome é muito grande. Um outro trabalho que remete um pouco a essa questão de ancestralidade, ela não vem de uma ancestralidade minha, mas é um trabalho que ele vem a partir de uma narrativa bastante presente no Centro-Oeste, né? No centro de Goiânia tem uma escultura do Anhanguera, o bandeirante Anhanguera. A primeira cidade do estado de Goiás foi fundada pelo Anhanguera pai, né? O Bartolomeu Bueno da Silva, que era a cidade de Goiás, que é também conhecida como Goiás Velho. A partir de uma narrativa que ela oscila entre fato histórico e mito, que quando Bartolomeu Bueno da Silva chega na região que se tornaria Goiás, ele encontra alguns indígenas, e alguns desses indígenas tinham algumas peças de ouro. Ele pede passagem pelo lugar e pede informações do lugar onde foram encontradas as pedras de ouro. Os indígenas se recusam a dar essa informação, então o Anhanguera coloca um pouco de cachaça numa vasilha, anuncia que é água, coloca fogo e ameaça colocar fogo nos rios da região. Diante desse feito, os nativos acabam se rendendo, indicando o local que ficava o ouro, e são levados para o sudeste para serem escravos, né? Essa narrativa ela foi atribuída também a outro bandeirante, que teria acontecido na região, na divisa entre São Paulo e Minas também, mas ela ainda é bastante presente no Centro-Oeste. E a partir dessa história me veio a imagem de uma certa invocação desse relato, que oscila entre algo real e algo mítico, né? O trabalho se daria em provocar uma chama na escultura do Anhanguera presente na Avenida Paulista, em frente ao MASP. Então esse trabalho ele seria quase que uma espécie de invocativo, uma espécie de duelo entre essas duas imagens do fogo, né? Entre essa nova cultura que estava desbravando o interior do Brasil e essa outra cultura que tinha um outro modo de entender o fogo, essa outra cultura que estava sendo destruída. A partir dessa imagem, comecei no ano de 2019 a fazer tentativas de colocar fogo na escultura do bandeirante. Foram 6 idas até conseguir colocar fogo, pois ao lado tinha a presença da polícia. E todas essas informações eu entendia que somavam ao trabalho. Ao mesmo tempo que ele era uma agressão, era uma afronta a toda essa figura do colonizador que está sobre a figura do Anhanguera, né? Também recai sobre a figura da polícia que está ao lado, e também se relaciona com a Avenida Paulista, por ser uma avenida cheia de relações com o mercado econômico, que foi o mesmo motivo que levou esse desbravamento do interior do Brasil. E após as primeiras tentativas em 2019, o trabalho foi realizado em janeiro de 2020, em que foi registrado por imagens de celular pela Lília Amaral, a Clarice Tarran e a Helena Tourinho. No registro do trabalho destaca essa questão da afronta
essa imagem dessa escultura, afronta a presença dos policiais que estavam ali ao lado, né? Mas também me interessava essa imagem de embate entre essas duas culturas, né? Que vem a partir dessa narrativa que acontece a partir da figura do Anhanguera. Então, resolvi fazer um segundo trabalho que trazia essa relação entre possibilidade de uma invocação ou de relação dessas duas formas de se ver o mundo, né? Então, um trabalho que se deu a partir de Refazendo Mitos foi o Invocar, Evocar. São 3 proposições para serem realizadas por quem quiser fazer, né? São algumas instruções que são feitas a partir desse mito, né? A primeira consiste em pegar um copo com cachaça e um copo com água, colocar fogo no copo com cachaça e tentar tomar a água lentamente enquanto o copo com cachaça está pegando fogo. O exercício se dá na tentativa de terminar ao mesmo tempo, né? A segunda proposição consiste em colocar cachaça em um copo, colocar fogo nessa cachaça e tomar a cachaça enquanto o copo ainda estiver pegando fogo, né? E a terceira, ela se dá, é necessário um ambiente aberto, mas também é uma proposição, em acender uma fogueira, ficar um tempo próximo dessa fogueira, sentindo o calor do fogo, depois tomar uma dose de cachaça numa virada, né? E depois olhar para cima e procurar alguma estrela, né? Ainda próximo do fogo, e tentar perceber essas 3 relações, né, do que seria uma estrela, né, esse corpo no espaço dotado de calor próprio, esse fogo próximo e esse fogo interno na cachaça. Essas 3 proposições elas partem dessa vontade de estabelecer relações mais próximas entre essas culturas e elementos que não estão tão presentes no Refazendo Mitos. E Idade da Meia-Luz foi um trabalho feito nesse ano de 2020. Também é uma proposição, né? Ela inicia como uma proposição utópica, né? Ela age a partir de uma relação quase impossível, praticamente impossível de acontecer. Como o isolamento, houve uma grande redução da velocidade da sociedade. Toda essa imagem, essa correria, essa urgência, por um momento ela também teve uma pausa. Essa pausa não veio por uma vontade própria de tentar construir uma outra visão de mundo, mas uma necessidade de se proteger vidas, né? E a partir dessa ideia do isolamento, né, me veio uma imagem, e a partir da redução dessa velocidade foi possível notar várias mudanças na paisagem, por exemplo, na paisagem sonora. A cor do céu mudou também. Né, me veio uma imagem que, se por um dia, algum momento, todas as pessoas desligassem a luz de casa, seria possível modificar essa paisagem urbana, né, cheia de luz, poderia trazer uma outra visão que já não é possível desse lugar, né, da cidade de forma geral. Então me veio a ideia de fazer essa proposição, marcar um dia, um horário, e propor que o máximo de pessoas, ou quem quisesse, apagasse a luz nesse horário e fizesse o que quisesse nesse momento, né? É claro que é um exercício completamente utópico, de certa forma imaginativo, né? Quando eu fiz o exercício, por exemplo, eu fiquei imaginando todas as luzes apagando com a diminuição das luzes da cidade, as luzes do céu, por exemplo, aparecendo, né? Então seria um
um outro tipo de relação com o meio, com o ambiente, né? Você apagar a luz e de repente ter uma outra luz aparecendo. Após a realização da ação, eu pedi para algumas pessoas me mandar relatos e foi possível ver algumas coincidências nesse relato, ou algumas práticas, ou disparadores para novas questões a partir dessa proposição. E depois que eu recebi esses relatos, também veio a possibilidade de deixar essa ação em aberto como uma proposição que pode ser realizada a qualquer momento por qualquer pessoa, de algum dia à noite, desligar as luzes de casa e, a partir dessa situação instaurada, vivenciar esse momento. Me interessava bastante nesse trabalho essa outro modo de se relacionar com o ambiente, né? E o título vem muito dessa relação do progresso como possibilidade única para a humanidade, né? Essa idade da meia-luz faz referência, claro, à idade das luzes, à idade das trevas, por exemplo, né? Não pensando na idade das trevas como um momento de escuridão, mas um momento onde o mito ou as fábulas fosse uma possibilidade, assim como no Refazendo Mitos existe a possibilidade de lidar com outras visões de mundo, né? Uma outra possibilidade de lidar com o sagrado, com as tradições que vêm nesse título, Idade da Meia-Luz. E seria quase que um paralelo entre a possibilidade de uma modernidade, de um progresso, mas em relação com outras formas de ver o mundo, né? Eu vou falar de um outro trabalho, que é Os Três Poderes, que é um trabalho que se dá também a partir de relações simbólicas dos materiais. O princípio dele é um princípio de relações de linguagem, né? De um jogo de linguagem, né? De juntar dois materiais, né? A Bíblia e a Constituição, que são dois livros que falam de uma unicidade a partir de uma ideia tripartida, né, que seria o Deus, que seria uma trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o Estado formado a partir do Executivo, Legislativo e Judiciário, né. O trabalho ele parte dessa relação desses dois materiais, né. São dois objetos que remetem a uma trindade que constitui um único poder, né. Além disso, vem a relação que se constrói a partir da situação política brasileira, né? Dessa confusão entre religião e Estado, né? E dialoga bastante com a situação política instaurada no Brasil, né? Escolhe a bandeira e renuncia. Esse trabalho foi feito no final de 2018. Na época, eu recebi um convite para participar de uma exposição no Centro Cultural São Paulo. O convite foi feito pela Maria Adelaide Pontes. E a exposição chamava Porta de Banheiro. Então, era uma exposição que consistia em algumas imagens que pudessem ser plotadas, tanto no espaço expositivo, como nas portas do banheiro do Centro Cultural São Paulo. E a partir desse convite me veio a ideia de trabalhar com uma certa ideia democrática que tem nas paredes, que acontece a partir das paredes do banheiro, né? Que se torna um lugar de manifestação de qualquer tipo de mensagem, desenho, né? É quase que um espaço de liberdade total, um espaço em que o indivíduo entra e escreve alguma mensagem e sai dali, e essa mensagem se soma com todas as outras que estão presentes nesse espaço que é o banheiro, né? E a partir dessa imagem me veio a ideia de construir um trabalho que fosse um conjunto de referências, e dessa visão veio a ideia de fazer o trabalho, né? O trabalho em si, visualmente, ele não tem nada a ver com uma estética de banheiro, mas ele parte de uma certa imagem democrática dessas paredes.
E na época, 2018, já havia saído o resultado das eleições para presidente, e o que criava uma certa tensão popular do que viria para frente, que é essa situação que a gente está vivendo hoje, né? Então, o trabalho seria uma apropriação de pensamentos e ideias, né? Basicamente de ideias em obras de arte, em que comporia essa imagem. Então, o trabalho que determina que essa imagem que eu estava fazendo seria uma bandeira, seja marginal, seja herói, que é um trabalho do Hélio Sica, em que no centro traz a figura do herói anônimo, né, que era um marginal, que comete suicídio diante de uma fuga da polícia, e pro Hélio esse ato falava mais do estado em que essa pessoa vivia do que da ação dele em si, né? Eu aproprio da composição formal da bandeira do Hélio, substitua a imagem do herói anônimo ou do marginal pelo mapa do plano piloto de Brasília, né? Que tem o formato de avião, e Brasília, quando se fala nesse projeto de Brasília, está falando de um projeto de país, de toda uma visão de um período de um país, né? Então, estou relacionando esses dois pensamentos na bandeira. E, por último, veio a frase, que é uma frase que ela começa a ser montada por Torquato Neto na Geleia Geral, que é uma música cantada pelo Gilberto Gil na Tropicália, que a música começa dizendo que o poeta desfolha a bandeira e a manhã tropical se inicia. E essa frase depois foi modificada pelo Tom Zé, né, e ele canta Torquato Neto do Piauí, pinta no verso pro céu daqui, naquela manhã que se inicia, desfolha a bandeira e renuncia. São duas músicas que falam muito de dois períodos, né? Eu aproprio também dessa frase, modificando, que já era do Tom Zé, já tinha modificado, tirando a palavra desfolha para escolhe. E ali estava montado, né, todas essas referências, né? E o trabalho é isso, é essa junção de todas essas obras que falam de períodos diferentes, situações diferentes, diante de uma situação política e de um novo país que estava prestes a acontecer, né, a partir de 2018. Então é isso. Forte abraço. Obrigado para quem está vendo o vídeo.